empreendedor criativo ou empreendedor prático? Quem será que tem mais sucesso? As habilidades que te faltam como empreendedor, elas podem ser aprendidas. Você já pensou nisso? Comenta aí comigo. Quando a gente pensa em empreender, a gente costuma achar que ter uma boa ideia de negócio é tudo. E que para isso você tem que ter uma criatividade inata. É como se você já nasceu assim, aquela pessoa sagaz, esperta, que vê oportunidades, né, em tudo que está ao seu redor. Então, se a gente é criativa, a gente acha, nossa, eu tenho muito futuro como empreendedor, né, eu vou me dar muito bem. Por outro lado, algumas pessoas, elas têm muita capacidade criativa, mas elas não são muito práticas. Elas não conseguem tirar aquelas ideias todas do papel. Elas não conseguem se organizar e colocar aquelas metas em uma ordem para que aquilo seja colocado em prática. As pessoas mais práticas, elas tendem a ter um pouco menos de criatividade. Então, elas tendem a fazer as coisas, mas elas têm um pouco de dificuldade de inovar. Elas tendem a fazer sempre as coisas daquela maneira que elas já se acostumaram. Né? Não é que é uma regra geral, mas comenta comigo, você concorda? Que às vezes, assim, aquela pessoa que é mais criativa, ela tende a ter um pouquinho mais de dificuldade com ordem e com sequência, com método. Bom, o ideal seria a gente ter um pouquinho de cada uma, né? Desenvolver as duas habilidades, a da criatividade e um pouco da praticidade. Se nós tivermos o equilíbrio, a gente vai ter bem mais chance de criar coisas novas e implementar. Então, eu vou te dar 3 dicas para você tentar ser mais criativo, porque criatividade, acredita em mim, se aprende. Um fator que ajuda muito, né, para aumentar a sua criatividade é estudar mais. Sim, a gente tem como se fossem gavetinhas mentais, né? E as ideias, elas vão entrando lá. Então, tudo que você estuda, mesmo que não seja diretamente ligado com aquele assunto, vai te trazer mais insights e ideias, né? Indiretamente. Então, vale a pena, por exemplo, estar por dentro do mercado, né? Tendências, tudo que você puder ler sobre tendências, sobre o segmento. Se tem um segmento que te interessa, começa a pesquisar, se informar, ir a feiras, eventos que tem a ver com aquele segmento, para você começar a aprender, conhecer os concorrentes, conhecer os produtos. Um outro fator que é muito importante é a capacidade de observação, porque as coisas estão do nosso lado e a gente não vê, porque a gente não atenta para os detalhes. Observa as pessoas, observa as necessidades delas. Às vezes as pessoas comentam as coisas que elas sentem falta, as coisas que elas gostariam que existisse. Às vezes elas estão numa loja, mas eu gostaria que essa loja fizesse uma entrega. E aí você percebe, então nesse segmento a entrega pode ser um diferencial. Começa a aprender a ler as pessoas, ver os comentários que as pessoas fazem nas redes sociais, que isso tudo vai te ajudar a desenvolver uma ideia. Observa tudo isso, porque o importante para que um negócio ele tenha sucesso é que ele resolva um problema, né? Ou satisfaça uma necessidade de alguém. O cliente, ele não busca comprar alguma coisa, ele quer se satisfazer uma necessidade, ele quer resolver um problema que ele tem. Então, tenta ler as pessoas também, observar. E também registrar as suas ideias, porque às vezes a gente tem muitas ideias e anota aqui e ali, né? Porque às vezes umas ideias, elas podem no início parecer ruins, mas com o passar do tempo, quando a gente começa a estudar e a gente vai lendo, então cria um banco de ideias ou algum lugar no seu celular, né, e anota todas essas ideias e vai olhando de vez em quando, porque até o fato de você ter estudado mais, observado mais, pode ajudar a amadurecer aquelas ideias iniciais que você já teve. Então são 3 dicas para você ser mais criativo. Agora, se você tem muita dificuldade de tirar as coisas do papel, né, se você é um outro extremo, então, talvez para você ser um pouquinho mais prático, para desenvolver um pouquinho mais essa coisa de realizar as coisas, aprende a se organizar. Organizar, às vezes as pessoas têm até assim, nervoso de pensar em organização, porque elas acham que a organização é engessar. Né? Mas, acredita em mim, quando as coisas estão muito desordenadas, assim, a gente perde muito tempo. E a gente perde muita energia. Né? Às vezes você... quantas vezes já não aconteceu, talvez comigo já aconteceu, tem alguma coisa que eu já anotei, passou um tempo, eu perdi, fiz de novo, é quando eu vi, encontro aquela, né? É muito frustrante você ter que fazer um trabalho 2 vezes, e perder uma ideia legal também é ruim. Então, sempre que você tiver assim,
qualquer coisa, como eu te falei, que você, lá para aqueles que são mais práticos, de anotar as ideias, para aqueles que são mais criativos, anota um pouco os passos que você quer dar, registra as coisas, para que você também não fique só ali na tempestade de ideias e nunca realize nada, né? E uma coisa muito importante, sempre que você tem uma ideia, se você é mais visionário, é se perguntar como, né? Porque às vezes a gente tem a ideia, mas pensa, como que eu posso fazer isso? Faça esse exercício na sua cabeça, assim, de como que você pode pegar essa ideia e transformar ela numa coisa mais real, né, no seu dia a dia. Isso já vai te ajudar a pensar no que você tem que fazer, nos pequenos passos, né? Pratica essa forma de pensar, avalie as coisas que você já fez, né? Então, anota lá no seu caderninho as coisas que você quer realizar, acompanha, porque querendo ou não, independente de você ser criativo ou prático, se você quer empreender, você vai ter que aprender muitas habilidades que você não sabe. E essas duas coisas, por incrível que pareça, não são coisas tão difíceis, né? Criar uma rotina de organização e pensar em como fazer as coisas, né? Para tentar concretizar melhor suas ideias, é uma coisa que não é tão complicada assim. É um exercício que aos poucos vai se tornando, vamos dizer, parte da sua forma de ver as coisas. Empreender é algo que se aprende.